Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Franklin Valverde e você está no canal Onda Latina, o espaço da latinidade. E por falar em latinidade, ninguém melhor para representar essa latinidade que o rei Roberto Carlos, que vai ser o destaque do nosso vídeo de hoje. Roberto Carlos, não preciso nem dispensa apresentações, né? Acho que é perder tempo aqui eu ficar apresentando quem é o Roberto Carlos, que nasceu em Cachoeiro, pereré, enfim. Então vamos direto para o que interessa, mostrar o lado latino, as músicas que o Roberto Carlos gravou em espanhol. É bem verdade que muito das músicas que o Roberto gravou em espanhol são versões das músicas que ele fez em português. Mas ele tem uma seleçãozinha de umas 7 músicas que nós vamos apresentar aqui hoje, que são músicas que originalmente são em espanhol. E a gente começa, né, com a música El Día Que Me Quieras. El Día Que Me Quieras, as pessoas acham que é um tango, porque foi gravado, a música foi composta pelo Carlos Gardel e pelo Alfredo Lepera, mas não, é uma canção, é um outro gênero musical. E vocês devem lembrar, aquela que começa assim: Acaricia-me en sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Esse é assim que inicia o El Día Que Me Quieras, né? E continua depois: La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, al viento las campanas dirán que eres mía y loca las fontanas se contarán tu amor. Essa é uma bela música romântica que foi gravada já por inúmeros outros artistas, né? Mas essa versão do Roberto Carlos é muito bonita e ela faz parte do disco Roberto Carlos 1973. Essa foi uma das primeiras músicas originalmente em espanhol que o Roberto Carlos gravou. Depois dessa música, nós tivemos El Humahuaqueño, que é um carnavalito, aquela música bastante animada, bastante gostosa de se dançar nos carnavais bolivianos, né? El Humahuaqueño, que começa assim: Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitay, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholitay, fiesta de la quebrada, humahuaqueña para cantar, erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Bom, o que vem a ser essas palavras todas, né? El Humahuaqueño é a pessoa que é de Humahuaca. O que é Humahuaca? É uma cidade que fica na província de Jujuy, província argentina de Jujuy, já fronteiriça a Bolívia, já quase no altiplano, né? No altiplano. E lá eles bailam muito o carnavalito, né? E essa música ele gravou em 75, no seu disco de 75, e fez muito sucesso na época, né, nos anos 70, essa música El Humahuaqueño. E algumas coisas aqui só para esclarecer para vocês, né? Quebradeño mi cholitay. Por quê? Porque é o nome da quebrada, né? O que vem a ser a quebrada? A quebrada é um vale, tá? Aqui quebrada no Brasil tem um outro sentido, mas lá a quebrada é o vale, onde fica o Mauaca, que é a região proveniente do Humahuaqueño, né, dos carnavalitos que o Roberto Carlos, desse carnavalito que o Roberto Carlos gravou. Quebradeña mi cholitay é uma forma carinhosa de se referir a uma mulher jovem, né, andina, geralmente de descendência indígena, né, de raízes indígenas. Então, Quebradeño mi cholitay, né, uma forma carinhosa de se referir a ela. Tá? Só para ficar claro para vocês, né, erque, charango e bombo. O que é isso? São 3 instrumentos musicais. Tá? Um de sopro, erque, charango, que é de cordas, né, que é aquela que lá para trás era feito com casca de tatu, e o bombo, que é um tamborzão, né? Então são os 3 instrumentos básicos do carnavalito. Essa música é de 1941 e ela foi composta por um argentino, Edmundo Saldívar. Ele não era de Humahuaca, acho que isso é curioso, ele não era de Humahuaca, ele era de Buenos Aires, mas ele tinha um certo carinho pela cultura de Jujuy, e aí ele compôs essa música, que foi, inclusive, acho que a música mais conhecida dele, né, do Edmundo Saldívar, que o Roberto gravou, belíssima interpretação. Procure aí nos tocadores,
ou mesmo no YouTube, que você vai encontrar o Mauaquenho, com o Roberto Carlos. Outra música, né, que o Roberto gravou, que é um clássico, né, o Solamente Una Vez, né? Solamente una vez, amei la vida, solamente una vez e nada mais. Essa música é do Agustín Lara. Quem que é Agustín Lara? Foi um compositor mexicano, um dos maiores compositores de boleros, e ele gravou ele compôs, né, várias outras pessoas gravaram, Solamente Una Vez. E essa música foi lançada no disco do Roberto Carlos de 1977. Nos anos 70, o Roberto sempre estava gravando alguma coisa em espanhol, que era aquele momento que ele também estava, digamos, fazendo excursões pela América Latina toda, fazendo muito sucesso em vários países, na Argentina, no Chile, no México, no Peru, na Colômbia, enfim, toda a América Latina, ele passeava do alto a baixo fazendo seus shows e gravando músicas em espanhol, as suas músicas vertidas para o espanhol. Tá? Mais adiante eu vou falar das grandes pessoas que ajudaram a verter muitas músicas do Roberto Carlos. E aí, esse bolerão, né, Solamente Una Vez do Agustín Lara, claro que tinha que figurar dentro das músicas em espanhol que o Roberto gravou. Depois, né, aí ele ficou um tempo sem gravar, digamos assim, músicas originalmente em espanhol, e vai gravar em 88. No disco de 88, Roberto Carlos de 88, ele vai gravar Volver, uma composição do Carlos Gardel e do Alfredo Lepera, os mesmos que gravaram El Dia Que Me Quieras, né, que compuseram El Dia Que Me Quieras. E essa música do Volver, ela é muito bonita, já foi gravada por uma infinidade de outros artistas, como Julio Iglesias, como Estrella Morente da Espanha, o Luiz Miguel, enfim, uma infinidade o Julio Iglesias. Enfim, essa música é muito gravada por uma série de cantores latino-americanos, né? E começa com Volver, com la frente marchita, las neves del tiempo plantearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca e te nombra, vivir, e por aí vai. É um belo tango que o Roberto canta assim como se fosse uma balada, né? Ele não é um tangueiro, né? Então ele canta como se fosse uma balada, e é uma interpretação muito bonita, que eu recomendo que vocês ouçam. Inclusive essa música, Volver, ela inspirou o Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, que a gente já aqui no nosso canal, nós já fizemos 3 especiais do Almodóvar. Procurem aí, né, vocês vão encontrar. E eu falo dessa música Volver, que inclusive deu nome a um dos filmes do Almodóvar. Lá a interpretação está mais em ritmo de flamenco, né, não de tango, mas belíssima também. E tenho aqui fazer um registro, né, que ainda nos anos 70, né, o Roberto Carlos gravou 2 músicas, 2 boleros de um outro mexicano também que vivia aqui no Brasil, que é o Armando Manzanero. O Armando Manzanero, ele que inclusive compôs a música, um dos últimos sucessos da Elis Regina, né, Me Deixas Louca, né, que em espanhol se Me Vuelves Loco, que para o Brasil teve a versão do Paulo Coelho, e ele é autor dessa música e também de outras 2 aqui que o Roberto Carlos gravou. Por Fim Mañana, que é do disco do Roberto Carlos de 78, e Esta Tarde Vi Llover, de 79. Esta Tarde Vi Llover é, digamos assim, talvez a música mais conhecida do Armando Manzanero. Vocês devem lembrar. Esta tarde vi llover, vi gente correr e não estavas tu. La outra noche vi brilhar lucero azul e não estavas tu. E aí segue a música, né, do poeta sentindo a falta da sua musa que não aparece. Tá? E para finalizar, uma outra música que o Roberto gravou, já um pouco mais não tão recente para hoje, mas um pouco depois daquela época que ele gravava as músicas em espanhol, que é Era en un millón, Una en un millón, que é uma música do Roberto Livi,
e do Alejandro Bessani, uma dupla argentina. Tá? Ele gravou essa música, uma baladona. E o que é importante dizer que o Roberto Livi, ele fez muitas versões de músicas do Roberto Carlos, originalmente em português, para o espanhol. Então, de uma certa forma, né, o Roberto Carlos quis, né, fazer uma homenagem ao Roberto Livi, por ele ter sido, digamos, o grande versionista das músicas do Roberto e do Erasmo. Claro, nas músicas quando a gente fala em Roberto, tem que falar também no Erasmo Carlos, né, que foi seu grande parceiro durante quase toda a vida. Infelizmente, o Erasmo não está mais aqui entre nós. Enfim, Una en un Millón, essa música aí, encerro a seleção desse lado latino do Roberto Carlos. Né? Talvez você nem saiba, né? Você acha só que as músicas românticas... Não, ele gravou muita coisa em espanhol. Depois vocês procurem aqui embaixo, vou colocar os links das músicas que vocês podem ouvir no YouTube aí tranquilamente, tá? E gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, curtam. É fundamental vocês curtirem para valorizar o nosso trabalho aqui no canal Onda Latina. E mais, já se inscreveu? Maravilha! Indique para um amigo, para uma amiga, para um parente, para também se inscrever no nosso canal. E enquanto isso, siga a festa!